Olá, queridos, bom dia, paz do Senhor. Eu tenho falado que depois que tudo acabar, depois que esse vírus passar, e logo eu creio que vai passar, muita coisa vai mudar. E uma das coisas que vai mudar, eu creio, é o comportamento humano e provavelmente as atitudes e os hábitos humanos. Por exemplo, eu não costumo nem gosto muito de gravar vídeo, mas eu vou começar a fazer vídeos agora e gravar vídeos de algumas coisas que eu pretendo passar, e só farei isso por causa já dessa mudança de tudo. Então estou aqui agora criando um hábito para que a partir deste novo momento eu já possa ter esse hábito já inserido no meu dia a dia, na minha rotina, para que eu possa estar passando a mensagem que pretendo passar. Hoje, por exemplo, eu estava lendo um texto, eu gostaria de ler com vocês e quero meditar com vocês sobre esse texto. O texto está em 2 Timóteo, no capítulo 2, que diz assim, eu estou aqui com o meu laptop, então eu vou ler para vocês aqui. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça de que há em Cristo Jesus. O que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinarem aos outros. Pois sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça nos negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Por isso, sofro trabalhos e até prisões com malfeitores, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Porém, se negarmos, também ele nos negará. Se formos fiéis, ele permanecerá fiel. E não, porque ele não pode negar a si mesmo. Trazes coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenha contenda de palavra, que para nada aproveite o que são para a pervenção dos ouvintes. Procura te apresentar aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque eles produzirão maior impiedade. E a palavra deste ruirá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Os quais se desviam da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o seu nome, o nome de Cristo, aparta-se de toda a iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro ou prata, mas também de pau, de barro, uns para honra e outros para desonra, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e o preparo para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé e o amor, a paz e um coração puro, para que possa invocar o Senhor. Rejeite as questões loucas, sem instrução, sabendo que elas de um modo ou de outro produzem contendas. O servo do Senhor não convém contender com ninguém, mas sim ser manso para com todos.
apto para ensinar, porém sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, e vê porventura que dá-lhes o arrependimento para conhecer a verdade, e tornar-se a despertar, desprendendo-se do laço do diabo, que é a vontade daqueles que estão presos. Queridos, eu lendo esse texto, a primeira observação que eu faço é circunstancial, porque é um texto, querido, que Paulo escreve no momento de aprisionamento. Paulo está aprisionado, Paulo está encarcerado, e é nessa hora que Paulo acha um bom motivo para falar, para escrever o texto que ora acabamos de ler. E curiosamente, ele escreve esse texto para um dos seus grandes amigos, Timóteo, para que Timóteo possa passar isso para a igreja, para que possa passar isso para o povo. E quando eu olho esse texto, algumas coisas eu denoto nesse texto, e vou olhando o texto o tempo todo, Paulo pedindo algumas coisas que provavelmente tem a ver com o nosso momento agora. Por exemplo, ele diz que é hora de se fortificar. Ele diz, fortifica-se. Encontre de algum modo, e aqui eu estou parafraseando a palavra, mas encontre algum modo dentro de você para tornar-se forte. Talvez você não esteja conseguindo, porque os teus olhos estão apenas voltados para as fraquezas, ou apenas voltados para tudo aquilo que te enfraquece. Isso é só uma forma de olhar, queridos. Todo momento você pode olhar de várias formas. Volto a dizer, não estou aqui de modo algum tirando a gravidade da situação e do problema. Mas, às vezes, eu tenho uma falsa sensação de que as pessoas num momento como esse buscam os piores caminhos. Buscam enfraquecer-se quando devem fortalecer-se. E a primeira orientação de Paulo aqui é que sejamos fortalecidos. E ele não é, neste momento, ele está vendo a aflição do povo, mas ele não é irresponsável, ele diz, sofre as aflições, mas de algum modo sofra com responsabilidade, com cuidado, como um bom soldado. Porque ele diz, o soldado que é colocado ou inserido numa guerra, ele não será bem sucedido se não estiver fazendo isso legitimamente. Então ele diga, sofre as aflições, como o soldado sofre as aflições da guerra, mas ele não pode jamais entrar numa guerra com a cabeça ou a mente ou a sua orientação de quem vai perder ou de quem vai ser derrotado. E é isso que ele está dizendo. Ele não está anulando a possibilidade da aflição, ele está dizendo, ela vai existir, mas nós somos bons soldados para vencer. É isso que ele está dizendo. E ele diz assim, olha, se você fizer isso, você não vai se embaraçar com as coisas deste mundo, ou desta vida, ou destas coisas. Por exemplo, eu acho cruelmente que já está embaraçoso demais, dadas as tamanhas e inúmeras informações de todas as naturezas. Ontem postei aqui um vídeo do ministro da Saúde, que ele está dizendo, está dando as instruções. Gente, ele é o líder desta pasta, é ele que tem que dar as orientações e passar as orientações para nós. Nós temos que ouvir os médicos, temos que ouvir os setores de saúde. Tenho falado, inclusive, coisas que têm me deixado triste, porque eu tenho visto, por exemplo, as empresas dando de algum modo uma solução para esses problemas. Mas eu tenho visto os governantes desastrosos, desplanejados e etc. E aí ele continua dizendo assim, o lavrador deve ser o primeiro a desfrutar do fruto. O que eu estou querendo dizer? O que ele está querendo dizer com isso? Que se você pretende desfrutar de alguma coisa, você tem que plantar alguma coisa. É isso que ele está dizendo. E ele está dizendo, você tem que ser o primeiro a partir do momento que plantou. E isso não é algo que é fazer porque é bonitinho, porque é saudável, porque é justo. Aqueles que lutam merecem o sabor da sua vitória. E ele continua dizendo assim,
Lembre de Jesus Cristo que ressuscitou entre os mortos. E por isso eu aqui, Paulo, ele está dizendo, sofro as aflições pelos malfeitores, mas a palavra de Deus não está presa. O que você fez com tudo que você ouviu da palavra de Deus até hoje, até o momento do surgimento do vírus? Porque depois que o vírus surgiu, me parece que a palavra de Deus ou foi esquecida, ou foi colocada de lado, eu não sei. O que ele está dizendo é, eu estou na prisão, gente. Eu estou aprisionado, eu estou sofrendo açoites, mas a palavra de Deus ainda em mim não está morta. Ela vive dentro de nós, seja qual for a situação, seja qual for o momento, seja qual for a epidemia ou pandemia, nós temos a palavra de Deus dentro de nós. A sua palavra ela é recheada de verdade, ela é recheada de fidelidade, ela é recheada de amor e, sobretudo, ela é recheada de poder. Nós acreditamos nisso até agora, e por que não continuar acreditando nessas coisas? E continuo dizendo o seguinte: aqueles que sofrem ou morrerão com ele, e aqueles que negam, ele também negará. Ele diz, se formos infiel, não podemos cobrar a fidelidade de Deus, apesar dele ser fiel. E ele diz assim, traga à memória as coisas que antes foram ordenadas pelo Senhor a cada um de nós. Olha que coisa linda! Deus ordenou uma palavra de sabedoria, e me parece que nós estamos o tempo todo achando que o compromisso de Deus não é com a vida, e sim com a morte. O compromisso de Deus continua sendo com a vida. A Bíblia diz que ele até venceu a morte. Para nós, acreditamos que a morte é uma passagem, e eu acredito que a maior parte do mundo acredita nisso. Então ele continua dizendo, vamos evitar falatórios profanos que produzirão maior impiedade. O que custa para nós dar uma palavra de bênção? A Bíblia fala, não use de sua boca para falar palavras torpes. Tiago chega a dizer que a língua humana é uma espada que corta. Eu quero dizer que não é hora de trazer palavras de sofrimento e de dor e de angústia, porque não, essas podem sim produzir impiedade, produz sofrimento, produz dor. Há pessoas que estão desesperadas por causa de palavras que alguém falou, por causa de vídeos que alguém postou, por causa de mensagem irresponsável de alguém. E existem pessoas desesperadas. E é verdade que nesse caso me parece que o desespero, ao tomar conta, todas as outras virtudes são anuladas. É anulada, por exemplo, a possibilidade de perceber que você está são. É anulada, por exemplo, a possibilidade de você saber o nível de contágio do vírus e tudo isso. Então Paulo continua dizendo, essas palavras em algum momento roerá como gangrena. Ele continua dizendo, ele diz, muitos estão buscando a verdade e outros desviando-se da verdade. O desviar da verdade não é que ele está dizendo que você vai abandonar Deus ou que todo mundo está abandonando Deus, não. O que ele está dizendo é o seguinte, existem verdades que já foram ditas e ele está dizendo, essas verdades prevalecem, isso não mudou. Quando será, depois que esse vírus passar, quais que serão as verdades que ficarão dentro de nós? E aí ele continua dizendo assim, eu quero pular alguma coisa para o vídeo não ficar grande, mas ele diz assim, foge das paixões, da mocidade, segue. Aí eu quero falar do que ele manda a gente seguir. Ele diz, segue a justiça, segue a fé, segue o amor, segue a paz e tenha um coração puro e invoque ao Senhor. É isso que ele está pedindo. Vamos falar dessas coisas? Ele está pedindo, segue a justiça. Você tem condição de avaliar o que é justo e o que não é justo.
Nós estamos nos apegando a coisas que nós mesmos consideramos injustos. Então, vamos começar a nos apegar naquilo que nós consideramos justos. Tudo que para nós for injusto, tornará-se injustiça para nós. Não vamos apegar a isso. Ele pede também, vamos apegar a fé. Querido, está mais do que provado, até cientificamente, e vocês sabem disso, o poder que tem a fé. A fé tem tanto poder. Primeira coisa que a fé faz é mudar um padrão de pensamento. O que para mim é o que Paulo chama de transformação da mente. A fé faz outras coisas. A fé move o ser humano a tomar atitudes. A fé faz o ser humano a confiar. A fé faz o ser humano a acreditar. A fé faz o ser humano a voltar a ter esperança. E é isso que a fé faz. E é isso que devemos pensar. E ele está orientando. Vamos utilizar a fé. Chegou a hora. O momento é esse. E aí ele continua dizendo assim, o amor. Eu não tenho dúvida, queridos, que algumas pessoas agora vão começar a refletir no amor. Vão começar a refletir, por exemplo, naquilo que você fez com os outros. Vão começar a refletir nas pessoas que você deixou de lado. Vão começar a refletir na falta de carinho que deixou de dar. Vão começar a refletir no tempo gasto com coisas desnecessárias. Vão começar a refletir por que eu não gasto mais tempo com a minha família, por exemplo, com as pessoas que eu amo. E aí, queridos, eu não tenho dúvida que o amor vai proliferar. Eu acho que o ambiente pode ser ruim, mas é um ambiente bem propício para a proliferação do amor. E ele está dizendo, faça isso. Queridos, nós temos o amor dentro de nós e nós trancafiamos ele, as 7 chaves, e jogamos a chave fora. Chegou a hora de abrir esta porta e começar a se despontar para o amor. Quer ver uma coisa? Aproveite esse tempo que as coisas estão acontecendo e faça como eu. Grave um vídeo que traga ânimo às pessoas. Grave um vídeo que traga de volta à pessoa a coragem. Grave um vídeo que possa dizer às pessoas o valor que a vida tem. Ensine-os a se cuidar de forma que eles possam preservar a vida. Faça isso. Só isso já vai ser um ato de amor. E aí eu continuo olhando ainda que a Bíblia diz, e a paz? Eu não sei, porque eu tenho uma deficiência muito grande para falar de paz. Porque eu vejo televisão, por exemplo, falar de paz em que os artistas vão para a praia vestidos de branco, com pombas brancas, e eles soltam pombas brancas na praia. Eu cansei de ver isso. E aí diz, isso é a paz. E aí ali eles propagam a paz. Mas eu tive um incidente há um tempo atrás em que um desses artistas eu encontrei na zona sul do Rio de Janeiro, drogado e embriagado na manhã seguinte da noite da paz. E aí eu fiquei pensando, o que é a paz? Será que é isso mesmo, se vestir de branco e soltar pombas na beira da praia e dizer isto é a paz? E depois ir lá e investir o seu dinheiro no tráfico quando você consome a droga? Porque quando você consome a droga, você nada mais está fazendo do que manter um comércio de algo que no Brasil é ilegal. E, sobretudo, algo que no Brasil trouxe mortes, crimes maiores, roubos, homicídios, tráficos de arma e etc. E você está custeando isso. Quando você está consumindo a droga, você não está só consumindo a droga para o seu uso, você está alimentando uma carreira, uma corrente ou uma organização que vai manter o crime nesse país. E será você mesmo que vai reclamar da falta de segurança do Estado. Eu tenho certeza que vocês são os primeiros a reclamar da falta de segurança do Estado. Então eu entendi que paz não é isso. E aí, queridos, quando eu li o livro do Eclesiastes, eu passei a entender que paz, ela só existe quando você está bem com você mesmo. E se você, obviamente, não está bem com você mesmo, você não é uma pessoa de paz. Paz está no dinheiro? O livro de Eclesiastes diz que não. Paz está nos amigos? O livro de Eclesiastes diz que não. Paz estão nas festas? O livro de Eclesiastes diz que não. A paz, ela só é paz se você estiver bem com você mesmo. E você só está bem com você mesmo quando você tem um encontro com a sua essência, com o seu verdadeiro interior, não com essas máscaras que você usa para representar a vida.
Eu estou dizendo com a sua essência interior. E quando você tem encontro com a sua essência interior, você vai descobrir que a sua essência é espiritual. E aí você tem um encontro com o seu espírito. E aí, quando você tem um encontro com o seu espírito, você começa a perceber o que é de fato ter paz. É isso que Paulo está falando. Busque isso. Está disponível para mim, para você. Mas se não bastasse, ele ainda fala, para que com isso você tenha um coração puro. Eu descobri nesse texto que é onde está o meu coração puro, se não encontro com a minha essência. Eu descobri que quando eu encontro com a minha essência, eu tenho um coração puro, e que se meu coração tão contaminado, tão desconfiado, provém das máscaras da vida que eu faço e das que convivo, com pessoas que mostram ser, por exemplo, o que não são. Quando eu mostro, por exemplo, ser o que de verdade não sou. Quando eu quero, para ficar bem na fita, ou bem na sociedade, ou bem num grupo, eu mostro ser algo que seja agradável ou aceitável a alguém. Querido, se você está fazendo isso, talvez seja porque você não se aceitou. Porque se você se aceitou, não há motivos para isso. Você pode ser verdadeiramente quem você é. E é isso que Paulo está falando. Que você possa ser puro, verdadeiro, quem você é. Sem precisar das conotações que as máscaras dão a nós. E aí, ele continua assim, e aproveite, e invoque ao Senhor, invoque esse instrumento de espiritualidade que tem dentro de você. É isso, todos nós temos isso, independente de religião. Não estou aqui pregando religião, sou um dos poucos que não prega religião, e se quer saber, eu nem tenho, tenho muito mais dificuldade de entender a religião do que de verdade ela é. Eu não sei exatamente qual que é o papel da religião, mas eu sei qual que é o papel de Deus na minha e na sua vida. Eu sei o que Deus pretende comigo e com você. Descobri que não sou um ser do acaso, não sou um acidente da atmosfera, não sou um acidente do viver e nem um momento histórico, e muito menos uma marionete que pode ser feita como teatro da vida. Não, eu descobri que eu tenho um propósito nessa vida. Eu descobri que a vida é feita de propósitos e de missão. E é isso que cada um de nós temos dentro de nós. Talvez você não esteja fazendo a sua parte, talvez você não esteja cumprindo a sua missão, talvez você não esteja dentro do seu propósito. Mas provavelmente esse é o seu maior erro. Porque o seu propósito, ele se cumpre com um fim. E um fim para que você deixe o legado daquilo que você realmente é e daquilo que você realmente veio buscar nessa terra. E aí, ele continua, e aí eu quero terminar aqui dizendo, fuja das questões loucas, das questões sem instruções e de coisas que geram contendas. Fuja disso. Tem gente que gosta desse ambiente, tem gente que se alimenta dessas coisas, das coisas mais impossivelmente loucas possíveis, das coisas mais sem instrução possível. E pior que isso, das coisas que produzem contenda, produzem discórdia. Imagina se depois que esse vírus acabar, você brigou com metade dos seus amigos. Você discutiu, como houve no caso da eleição passada, que pessoas perderam amizade por conta de pensamentos ideológicos. Meu Deus, onde será que está a cabeça dessas pessoas? Onde será que estava a cabeça dessas pessoas? E agora? Espero que isso não aconteça por conta do vírus. Eu até acredito que o vírus, por mais sério que seja, ele vai causar muita modificação na vida da gente. E quem sabe a modificação seja que você consiga reconquistar os amigos que perdeu. Que você consiga reviver o que não viveu. Reviver o que já viveu e viver o que não viveu. É isso que eu espero. E aí ele diz, instrua as pessoas com mansidão. Eu acho que é por aí. Fala também de arrependimento para essas pessoas, de coisas que fizeram. Aproveite essa oportunidade e façam-as conhecer a verdade sobre elas, a verdade sobre a vida, a verdade sobre as coisas ao nosso redor. E ele diz, termina dizendo, tomara que isso venha despertar algo novo de nós, nos desprendendo do laço do diabo, porque essa é a vontade do diabo.
Eu tenho dito na igreja que umas coisas que o diabo tem feito é trabalhar e destruir a questão da comunhão. E ele tem feito isso com muita propriedade, não só na igreja, mas em todos os grupos. Não preciso dizer, por exemplo, falo da igreja, mas posso falar do grupo religioso, como ele promove a desordem e a falta de comunhão. Mas também posso falar em coisas que estão mais perto de nós, como, por exemplo, a família. Como ele promove a desordem na família, colocando pensamentos no meio de nós, mostrando-nos coisas que faz a gente sair de nós mesmos. Bom, a verdade é que quanto mais nos distanciamos dela, mais longe de nós mesmos vamos ficar. Porque a verdade, ela sempre reina dentro de nós. Por mais que você desconheça fatos, você sempre sabe o que é certo e o que é errado. Porém, aproveite este momento para definir o certo para a sua vida. E faça deste momento o momento em que torne você uma pessoa melhor. Melhor não só para você, melhor para os outros. Mas, sobretudo, busque dentro de você a sua essência, porque é ela que move o melhor de você. Fique em paz, que Deus te abençoe. E juntos somos fortes. E Deus é mais do que vencedor. Deus abençoe.